Ele não sabia onde estava. É isso. A gente já começa assim, jogado junto com Winston Smith, direto no coração do pesadelo do partido. Não tem introdução, não tem contexto, só essa desorientação completa, imediata. Estamos, claro, dentro do temido Ministério do Amor. E o que a gente vai ver aqui é exatamente essa descida ao que eu gosto de chamar de o funil do desespero. Porque este capítulo não é sobre uma simples prisão. É um manual detalhado de como uma pessoa é, bom, sistematicamente desmontada. A nossa análise vai seguir 4 estágios bem claros. A gente começa na cela branca, a própria arquitetura da opressão. Depois vamos dar uma olhada nos tipos de prisioneiros que estão lá. Em seguida, vamos sentir o pavor do misterioso quarto 101 e, por fim, a traição final. Ok, vamos mergulhar na primeira parte, a cela branca. É importante entender que aqui o ambiente não é só um cenário. Ele é a primeira arma usada contra o prisioneiro. É literalmente a arquitetura da opressão. Pensa só, cada detalhe aqui foi projetado para uma coisa: quebrar o espírito. As paredes brancas e a luz que nunca apaga, elas eliminam a noite, o descanso, a noção de que o tempo está passando. E ainda tem aquele zumbido baixo, constante, sabe? Uma tortura sutil que vai minando os nervos. Para fechar, 4 teletelas. 4. Não existe um único ângulo cego, zero privacidade. É uma privação sensorial completa, feita para isolar e fritar a mente. E o poder ali é total, onipresente. O simples ato de botar a mão no bolso para procurar migalhas de pão já gera uma repreensão imediata, impessoal. Ele não é Winston, ele é 6079 Smith Winchell. A identidade dele já está sendo apagada, reduzida a um número sob vigilância constante. Vamos para a segunda parte e ver como as coisas se desenvolvem. Os tipos de prisioneiros. Porque mesmo nesse inferno branco, uma sociedade estranha se forma. Quase uma hierarquia dos condenados. O Winston percebe uma divisão muito clara. Os prisioneiros do partido, que nem ele, são definidos pelo medo. São quietos, aterrorizados, cada um isolado na sua própria paranoia. Em total contraste, tem os criminosos comuns, os proles, que tratam a prisão como, bom, só mais um sistema a ser navegado. Eles gritam com os guardas, tentam subornar, têm suas redes. Para eles, a prisão é um contratempo. Para os prisioneiros do partido, é o fim de tudo. E aí a gente conhece o Ampleforth, o poeta. O crime dele? Ter deixado a palavra Deus no final de um poema de Kipling. E por quê? Porque, segundo ele, não dava para achar outra rima. Isso é genial porque mostra o nível absurdo e pedante do controle do partido. A arte não pode existir por si só. Cada palavra tem que servir à ideologia. Criatividade é crime se não for controlada. A chegada do Parsons é talvez o momento mais arrepiante até aqui. Ele é aquele vizinho fanático, o membro do partido por excelência. E ele está preso porque a própria filha, de 7 anos, denunciou ele por falar dormindo, por sussurrar abaixo o grande irmão. E o mais chocante de tudo, ele tem orgulho dela. Isso mostra a destruição completa da lealdade mais básica que existe, a da família. O partido virou o pai e a mãe. Bom, agora a narrativa muda de tom. Terceira parte, o medo do quarto 101. Até esse ponto, o terror era compreensível. Prisão, interrogatório, mas agora a história nos apresenta algo desconhecido, um nome sussurrado que se torna a personificação do terror absoluto. A pergunta que fica no ar, pairando sobre todo mundo na cela, é simples, mas aterrorizante. Afinal, o que é o quarto 101? Winston ouve o nome, mas não faz ideia do que seja. E essa falta de conhecimento, por si só, já é uma forma de tortura psicológica. A gente não tem uma definição clara, mas tem uma reação visceral. Quando um prisioneiro esquelético, morrendo de fome, é chamado para o quarto 101, o desespero dele diz tudo. Ele grita qualquer coisa, mas o quarto 101 não. O quarto 101 é definido não pelo que ele é, mas pelo medo absoluto que ele inspira. É o lugar que é pior do que a morte. E para escapar desse destino, o homem oferece tudo. Tudo mesmo. Ele se oferece para confessar qualquer coisa, para denunciar qualquer um. Ele grita que podem cortar a garganta da esposa e dos filhos na frente dele, que ele assistiria a tudo. O quarto 101 é a ferramenta final do partido. É onde o instinto de autopreservação aniquila o amor, a lealdade, qualquer laço humano. E com isso, a gente chega na parte final, o clímax dessa nossa análise, a traição final. Qualquer pingo de esperança que o Winston ainda tinha está prestes a virar pó. As botas dos guardas se aproximam de novo. A porta abre.
E quem entra é o O'Brien. Por um segundo, o medo do Winston dá lugar a um sentimento de camaradagem, uma esperança totalmente equivocada. Ele olha e diz: pegaram você também. Ele realmente acredita que encontrou um aliado ali no sofrimento, que a confraria existe e que ele não está sozinho. A resposta do O'Brien é talvez a virada mais esmagadora do livro todo. Com uma ironia leve, quase um pesar na voz, ele responde: me pegaram há muito tempo. E aí, tudo desmorona. Não tem confraria, não tem esperança. O'Brien nunca foi um rebelde, ele sempre foi o caçador. E o Winston, desde o comecinho, era a presa. A traição é total, absoluta. E logo depois da destruição psicológica vem a destruição física. Um guarda acerta o Winston, a dor é descrita como uma explosão de luz amarela, inconcebível. O processo de reeducação começou. E a primeira lição é bem simples. A dor vem antes de qualquer ideal, de qualquer pensamento. E isso nos leva à grande conclusão do Winston, e talvez a tese central de toda essa passagem. Enquanto ele se contorce no chão, ele pensa: diante da dor, não há heróis. Ideais, amor, coragem, heroísmo, tudo isso se desfaz quando confrontado com a dor física pura e simples. E a questão que fica é: se o corpo pode ser quebrado com tanta facilidade, o que sobra do espírito humano para resistir?